Olá, muito bom dia, aqui é o pastor Nelson, teólogo, professor em teologia. Eu quero fazer uma live aqui falando sobre o que é ser pentecostal. Queridos, ser pentecostal significa ser um seguidor de uma corrente do cristianismo protestante que enfatiza uma experiência pessoal muito direta com Deus, especialmente através do Espírito Santo, com a evidência em falar em línguas, com a evidência da atuação dos dons do Espírito Santo. Não segue a corrente sensacionalista que diz que os dons cessaram. E esse movimento busca a vivência, busca enfatizar a atuação direta do Espírito Santo em nossas vidas, acreditando que ele, o Espírito Santo, confere poderes e dons sobrenaturais, como o falar em línguas, profecia, interpretação de línguas, discernimento de espíritos, dons de maravilhas e outros dons espirituais. Eu fui batizado com o Espírito Santo aos 12 anos de idade. Sigo falando em línguas até o presente momento, graças a Deus. E o falar em línguas não é porque você quer falar em línguas. Fala em línguas, você tem que falar. Não, isso não está correto. Falar em línguas é uma atuação sobrenatural do Espírito Santo. Quais são as características do pentecostalismo? Os pentecostais, eles buscam uma experiência viva. José Alves, tudo bem? Buscam uma experiência viva, uma experiência sobrenatural, crendo que o Espírito Santo tem o poder de transformar nossas vidas, e na realidade tem. Independentemente se eu creio ou se eu não creio, mas ele é o Espírito de Deus, a terceira pessoa da Trindade, que tem todos os atributos divinos. E o Espírito Santo é justamente o cumprimento da profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28, que fala que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Aí nós vemos o cumprimento em Atos, capítulo 2, quando estavam todos reunidos, unânimes, no mesmo lugar, quando de repente apareceu um som veemente, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados, e todos passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Apesar de que, naquele momento, naquela ocasião, o derramamento do Espírito Santo sobre aquela comunidade foi justamente com um objetivo, para que as nações que ali estavam presentes pudessem compreender o poder de Deus e as maravilhas de Deus, a evangelização que ali ocorreu quando houve uma conversão em massa muito forte. E eles falaram nas línguas das pessoas. Muito embora que o apóstolo Paulo, escrevendo aos livros de Coríntios, fala que aquele que fala em línguas fala a Deus, fala de mistérios, que são línguas angelicais. Existe uma corrente que não acredita que isso possa acontecer nos dias atuais. Porém, eu sou piamente pentecostal, creio na atuação dos dons do Espírito Santo. Porquanto os pentecostais, eles acreditam no batismo com o Espírito Santo, nessa experiência, com muito poder, com muita força, com uma veemência. E segundo a palavra de Deus, capítulo de Atos, capítulo 1, versículo 8, que fala sobre esse poder que tem o objetivo para levar as pessoas a testemunharem da palavra de Deus.
Vamos ler aqui, Atos capítulo 1, e o versículo 8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então é poder para testemunhar. Os pentecostais acreditam na existência dos dons sobrenaturais, como falar em línguas, profecia, cura, etc., que são dados pelo Espírito Santo para a edificação do corpo de Cristo, para o crescimento do corpo de Cristo. E os dons são vários. Nós temos os dons de Coríntios, temos os dons de Romanos, dons de Efésios, são vários dons. Mas concernente aos dons espirituais, nós observamos Paulo escrevendo aos Coríntios, falando sobre os dons espirituais em Coríntios capítulo 12, e em Coríntios capítulo 14 ele está mostrando sobre a organização, como deve ser a atuação dos dons do Espírito Santo, e em Coríntios capítulo 13 ele mostra o caminho, um caminho sobreexcelente, que é o caminho do amor. Os pentecostais, eles acreditam na Bíblia. A Bíblia é considerada a palavra inerrante de Deus, interpretada de forma literal, buscando a aplicação dos seus ensinos no dia a dia. É claro, acreditando na forma literal bíblica, não desprezando os símbolos, a numerologia bíblica, as metáforas da Bíblia, os contos, as parábolas, etc. São pessoas também preparadas. A cura pela fé e a busca por milagres são importantes no meio do pentecostalismo, né? Acreditando que Deus, ele cura fisicamente e cura espiritualmente. Existe uma ênfase muito grande nos dons de curar. E isso é muito importante, principalmente na época atual em que nós vivemos, com tantos problemas, com tantas dificuldades. Os milagres e as curas continuam acontecendo, não tanto quanto antes, porém acontecem. Eu, por exemplo, durante o meu ministério, eu pastorei a igreja há muitos anos. Deus, por sua infinita misericórdia, por seu infinito amor e sua graça, já usou a minha vida para estar orando pelas pessoas e as pessoas serem curadas. Muitas pessoas foram libertas, foram curadas e têm sido curadas com o nosso ministério, mesmo através de lives que eu tenho pregado a palavra de Deus. Muitas curas têm acontecido. E o pentecostalismo surgiu no início do século XX nos Estados Unidos, com o movimento do reavivamento em Topeka, Kansas. Desde então, o movimento se espalhou por todo o mundo, com um crescimento expressivo na América Latina e em outras regiões. Haja visto que o povo pentecostal é um povo que evangeliza, discipula, tem uma fé muito forte. Os cultos são cultos carregados de muita alegria, de muita emoção. As pregações são bem enfáticas. Dá, na realidade, prazer ouvir uma pessoa pentecostal que tem conhecimento, pregando a palavra de Deus, porque transmite ao nosso coração algo muito forte. Não menosprezando os outros, porque todos têm o Espírito Santo, porém no movimento pentecostal há uma ênfase muito forte nessa atuação, nessa dinâmica do Espírito Santo. É diferente ouvir um pastor tradicional pregando e um pastor pentecostal. E o pentecostalismo se distingue de outras correntes do cristianismo pela ênfase na experiência pessoal. Maria Odete, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Ô, gente, compartilhem com outros aí esta live. Essa ênfase na experiência pessoal com o Espírito Santo e pela crença dos dons, né, na atuação dos dons, que é algo sobrenatural. Há um movimento pentecostal sério, acontece realmente milagres, curas, profecias, revelações de Deus. Eu não estou falando aqui de falsos profetas ou de falsas revelações, que aí é outro assunto. Mas
ainda existem profetas na terra, ainda existem pessoas que têm um grande compromisso com o Senhor. Enquanto algumas correntes valorizam mais a razão e a teologia, os pentecostais buscam uma experiência muito viva. É um pessoal que vive uma vida de oração muito forte, muito grande, e aquela oração é com muita fé, com muita ênfase. Eu sou de Recife, eu morei em Recife, e ali em Recife teve a origem, né, do ciclo de oração, que é muito forte, desde as 9 da manhã, 7 da manhã, 8 da manhã, até as 4 da tarde, onde as pessoas ali oram bastante, muitos milagres. Eu sou dessa terrinha maravilhosa, que aprendi a servir a Deus e aprendi a viver a experiência pentecostal de uma forma gloriosa. E eu até coloquei no Face, sou pentecostal e eu não posso negar. Não nego de forma alguma, não posso negar de forma alguma. Então, ser um crente pentecostal é na realidade, acreditar na contemporaneidade dos dons espirituais descritos em Romanos capítulo 12. Vamos ler aqui, Romanos capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, 14, Efésios capítulo 4, ok? Não vou ler não, tá? Além de toda literalidade de relatos milagrosos e sobrenaturais descritos na Bíblia. Os milagres não foram para o passado, os milagres são para o momento presente. Claro que hoje nós temos uma medicina bastante avançada, porém Deus ainda realiza grandes milagres no meio da sua igreja. E o pentecostalismo é realmente um movimento fenomenal, é um movimento glorioso, é algo especial, é algo maravilhoso, e nós observamos na história da igreja a atuação dos dons do Espírito Santo. O pentecostalismo, na realidade, ele compõe a maior parte da ala protestante. O movimento pentecostal, ele eclodiu com a propagação da mensagem do batismo com o Espírito Santo. Doutrina que continua, que traz o ensino dos dons espirituais, dos milagres, curas e maravilhas. E no Brasil, nós vemos na origem da Assembleia de Deus, em 1910, em Belém do Pará, quando Daniel Berg e Gunnar Wingre, eles trouxeram a mensagem do batismo com o Espírito Santo, e ali naquela ocasião, naquela época, a irmã Celinha de Albuquerque, ela foi batizada com o Espírito Santo, e por aí vai uma história maravilhosa. E todo cristão que crê no livro de Atos e crê na Bíblia, né, vê ali o modelo do crente pentecostal, da atuação dos dons do Espírito Santo. E nós observamos que, por causa dos ensinamentos das escolas de Parham e Seymour, conjuntamente com os acontecimentos similares ao evento bíblico no dia de Pentecostes, esse grupo promotor do avivamento do século XX foi caracterizado por essa nomenclatura pentecostal, por darem ênfase à experiência do Pentecostes, que não é algo que cessou, é algo que continua. Claro que o derramamento do Espírito Santo igual àquela ocasião foi somente naquele momento. Hoje nós temos o fluir do Espírito Santo em nossos corações de uma forma maravilhosa, de uma forma especial, e Jesus ele está nos envolvendo cada vez mais nesta experiência sobrenatural, de falar em línguas, de expulsar demônios, de fazer maravilhas, disseminar o Evangelho, levar o Evangelho para todas as nações. E o movimento pentecostal ele cresce muito porque o povo ele trabalha, o povo ele evangeliza, ele acredita nessa atuação do Espírito Santo,
E é por isso que o movimento pentecostal ele cresce muito, sempre cresceu muito e vai crescer. Logo, a igreja pentecostal, ela dá essa ênfase a esse reavivamento espiritual, na conversão individual da pessoa, na atuação do Espírito Santo, e uma perspectiva escatológica muito forte, muito grande. E quando nós oramos assim com muita fé, com muita insistência, acreditando o que diz a palavra de Deus. Qual é a diferença, na realidade, entre evangélico e pentecostal? Todos os evangélicos são cristãos, todos têm o Espírito Santo, mas nem todos têm essa experiência singular. Se você crê nos dons espirituais, você é pentecostal e evangélico, mas um batista tradicional que não crê em línguas, por exemplo, ele é evangélico, ele tem o Espírito Santo, né? Ou um presbiteriano. Se bem que hoje, falar em igreja tradicional, na própria igreja tradicional, nós vemos pessoas ali que acreditam na atuação do Espírito Santo, que acredita nos dons, na atuação dos dons, e por aí vai. Portanto, querido, ser pentecostal é acreditar na atualidade dos dons espirituais, é acreditar na cura divina, é acreditar nesse poder maravilhoso, nessa gloriosa presença do Espírito Santo. E nós estamos vivendo momentos assim de muita propagação do Evangelho, muito embora que a apostasia está aí bem presente, mas aqueles que são verdadeiramente profetas do Senhor estão anunciando a palavra de Deus, estão anunciando o Evangelho com muita ênfase, crendo que o Espírito Santo enche os nossos corações e nos dá ousadia para testemunharmos a palavra do Senhor. Portanto, de onde vem o termo pentecostal? Foi no dia de Pentecostes que a promessa do derramamento do Espírito Santo aconteceu. Joel capítulo 2, versículo 28 ao versículo 29, veio sobre os discípulos pela primeira vez. E antes disso, o Pentecostes era uma festa judaica, instituída por Deus para celebrar a colheita. E Joel diz: e acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão, os jovens terão visões, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito. Portanto, o Espírito Santo está aí atuando na vida das pessoas, está atuando em nossos corações de uma forma maravilhosa. E como eu falei em Daniel Berg, né, e assembleanos, né, que acreditam na ênfase do dom de línguas, nós vemos aí Daniel Berg, nós herdamos aí dele como missionário, e sempre o Daniel Berg ele é mencionado, né, Gunnar Wingre também, e a igreja, a Assembleia de Deus, ela nasceu nessa ênfase de poder, de Pentecostes. Jesus cura, Jesus salva, batiza com o Espírito Santo, cura, prepara o pecador e leva para os céus. Esta tem sido a ênfase da pregação do Evangelho de uma forma maravilhosa. E somos revestidos do poder do Senhor. Uma das coisas mais interessantes que nós observamos na realidade dessa manifestação do Espírito Santo. Já no Velho Testamento, o Espírito Santo vinha sobre as pessoas, atuavam e se retirava. Mas no Novo Testamento, o Espírito Santo veio para morar internamente na vida da igreja, e nós temos essa evidência do Espírito Santo através da atuação dos dons, através das línguas, através de sinais e maravilhas. E alguém pode até questionar, porque a menção já é do Novo Testamento, porém o Senhor Jesus disse: ainda não havia inaugurado a dispensação da graça. E Zacarias e Isabel
eram os pais do último profeta do Antigo Testamento, segundo o próprio Senhor Jesus Cristo. A lei e os profetas duraram até João, e desde então é anunciado o reino de Deus, tendo homens aí como arautos, pregando a santidade, pregando a palavra do Senhor. Mas nós vemos em Atos capítulo 2, que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Agora nós vemos aí essa evidência das pessoas cheias do Espírito Santo, que agora já não é uma profecia, já é uma realidade. E eu louvo a Deus que eu tive essa experiência com o Senhor quando eu ainda era adolescente. Portanto, eu creio na atuação dos dons do Espírito Santo. Eu louvo, eu engrandeço a Deus, eu louvo a Deus pela bondade do Senhor, pela misericórdia do Senhor, e saber que Deus responde a nossa oração e que o Senhor está conosco, nos dando força, nos dando alegria. Portanto, ser pentecostal é, na realidade, jogar-se no rio do Espírito Santo, é nadar nas correntezas do Espírito, é ter essa experiência e acreditar no fenômeno do falar em línguas, da interpretação das línguas estranhas. E eu afirmo assim categoricamente essa experiência que eu tive quando eu tinha 12 anos de idade, e lutando, batalhando, crendo, estudando, preparando-me, vendo assim o trabalhar de Deus, vendo o trabalhar do Senhor, vendo a glória de Deus de uma forma sobrenatural, de uma forma gloriosa. Eu quero assim agradecer a Deus nesta manhã, porque Deus é bom o tempo todo, o Senhor, Ele cuida de nós, o Senhor, Ele está conosco em todos os momentos de nossa vida. E você que me ouviu, ou que está me ouvindo, que vai me ouvir, que Deus possa te abençoar, que Deus possa também te dar essa experiência e que você possa crer na palavra de Deus, na sua plenitude, na sua integridade. E eu louvo a Deus pela minha vida, louvo a Deus pela tua vida. Muito obrigado a todos que aí me assistiram. E Deus é aquele que opera maravilhas, que opera milagres, que está conosco, nos ensinando, nos ajudando. E tudo acontece pela graça de Deus, que é favor merecido. Acontece porque Deus é bom o tempo todo. E glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus por isso. Amém? Sempre estou fazendo as minhas lives, as pessoas sempre estão assistindo, sempre estão participando. Tem sido assim tem sido um sucesso muito grande. Que Deus abençoe.